Nesse algoritmo, o objetivo é calcular a quantidade de latas de tinta necessárias e o custo para pintar tanques cilíndricos de combustível. São dados algumas coisas, né? Valor da lata de tinta, quanto que uma lata de tinta consegue, quanto que tem de tinta dentro de uma lata e quanto que cada litro de tinta consegue pintar. E para poder então fazer esse algoritmo, a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a área que eu tenho para pintar, né? Então, não é pedido no enunciado, mas para eu poder chegar na quantidade de latas e no custo para pintar o tanque, eu tenho que saber quanto de tanque que eu tenho, né? Tenho que saber qual que é a área desse tanque. Então, buscando como se calcula essa área do tanque, eu vejo aqui que a área, eu devo calcular primeiro a área da base, né? Então, eu tendo o raio aqui e a altura do cilindro, eu posso calcular a área da base, que vai ser π vezes esse valor, né, ao quadrado, πr ao quadrado. E da lateral, que seria desta área aqui que circunda o círculo da base, é 2πr raio vezes a altura. 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Tá? E depois para a área total, então eu preciso fazer 2 vezes o valor aqui de π vezes r ao quadrado, mais esse valor aqui da área lateral. Então a área do círculo inferior, superior e desta área de cobertura lateral. Também posso fazer desta maneira, né? 2πr, então não preciso calcular a área aqui da base e da parte lateral, posso fazer diretamente por essa fórmula aqui. 2πr que multiplica a altura mais o raio. Eu vou fazer essa segunda forma aqui. Tá? Então, para poder esse algoritmo funcionar, eu preciso ler a altura e o raio. Então, vou criar uma variável raio. Vou pedir para que seja lido o raio. E a altura solicitada. Então, eu agora posso calcular a área que eu tenho para pintar, que é 2 vezes o π 3,14, vezes o raio. Tudo isso vezes a altura mais o raio, que é o que está aqui. Pronto, tenho minha área calculada. Eu até posso dar um print para visualizar a área. E agora eu posso fazer os outros cálculos. Tá? Então eu tenho que pensar, primeiro, quantidade de latas de tinta que eu preciso. Bom, eu tenho uma área X e eu sei que cada litro pinta 3. Então, para saber quantos litros eu preciso pegar essa minha área total, dividir por 3, ou 3,0, porque eu sei que com 1 litro eu consigo 3. Então, se eu tiver 6, por exemplo, de área, eu precisaria de 2 litros para poder pintar todo esse cilindro. Então, basta pegar a área total, que seria o 6 dividido por 3, que é quanto se pinta com 1 litro, e eu tenho ali a quantidade de litros necessários. Só que eu não queria saber quantos litros, né? Eu quero saber quantas latas de tinta eu preciso. E eu sei que cada lata tem 5 litros. Então, para calcular a quantidade de latas, eu preciso fazer a minha quantidade de litros que eu tenho dividido por, vamos fazer aqui por 5. Será que é isso? Eu já posso, inclusive, ir testando, né? E vendo os resultados que eu vou obtendo. Litros e latas. Vamos colocar aqui alguns valores para poder testar esta área. Então, raio 2, a altura 3. Ele me diz que eu tenho uma área
de 62,8 e que me daria ali 20 litros para poder pintar, quase 21, né? Isso porque cada litro faz 3, então se eu tiver 21 vezes 3, 63, né, que dá realmente a quantidade. Será que o número de latas está certo? Então, se eu preciso de 21 latas, e cada lata tem 5 litros, ele me disse que eu precisava de 4 latas, com 4 e um pouquinho, né? Então, com 4 latas, eu consigo pintar, tem 5 litros cada uma, daria 20 litros. 20 litros e mais um pouco, né? Aqui, aparentemente está certo. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 5, eu devo ter aquela quantidade ali, ou bem próximo, né, dessa quantidade aqui. Então, aparentemente, ele está calculando a quantidade de litros e a quantidade de latas corretamente. Tá? E meu objetivo era esse daí, a quantidade de latas que eu preciso. Então, eu posso até mudar aqui, sei que está certo agora, esses meus valores. Vou mostrar a quantidade de latas necessárias. E eu vou continuar calculando, porque eu quero saber o custo que vai, o quanto que vai me custar isso. Eu sei que cada lata custa R$ 50, então basta eu multiplicar a quantidade de latas que eu tenho, ou que eu preciso, vezes 50, eu vou ter aí meu custo de pintura. Então eu vou calcular o custo depois. O custo, então, vai ser a quantidade de latas que eu preciso, vezes 50. Então, meu custo total vai ser essa minha variável custo. Então, eu vou repetir os valores. 2, 3. Me dá novamente a área e me diz que o custo total cometi um erro aqui, né? Então também, o problema fala lá de R$ 50 dessa maneira, eu acabei repetindo, né? Mas não precisa, ou não, nem pode. Então, novamente, 2 e 3. Então, o resultado é necessário observar se ele faz sentido, né? Aqui para mim é uma coisa totalmente estranha, eu não sabia o que que era. Fui ver ali realmente do que se trata. Então, se eu precisava de 4 latas, cada lata custa R$ 50, dá R$ 200, né? E isso daqui é por causa do quebrado, dá o restante aqui do que se tem. Pode ser que esteja certo, esse algoritmo. Eu teria que fazer mais testes, né, para poder confirmar se ele está realmente correto. Eu não sei se essa área que ele está calculando corretamente. Seria legal ou interessante fazer uma prova, né, ver se realmente isso daqui que eu utilizei, se isso daqui funciona. Eu poderia simplesmente calcular desta outra maneira aqui esta área, sem problema nenhum. Se os valores coincidirem, então quer dizer que está correto. Eu posso até fazer esse teste agora. Vou chamar aqui a área do primeiro método. E agora eu vou calcular a área de outra maneira. Vou até usar ali a variável chamada b, que vai ser 3,14 vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou fazer raio ao quadrado. O AL vai ser igual a 2 vezes o valor de π, 3,14, vezes o raio, vezes a altura. Então, porque a variável que tem o raio se chama raio, que tem a altura se chama altura. E a minha área total, que é o AT, é 2 vezes a minha variável AB mais a minha variável AL. Tá? Então, depois print área segundo método é igual a T. Agora eu posso testar o cálculo das minhas áreas. Espero que dê igual.
deu a mesma coisa, né? A área pelos dois métodos até deu igual, quer dizer, que os dois podem ser usados para calcular. Eu teria que ainda certificar que o restante do algoritmo aqui também está correto, né? Posso fazer uns testes aí de resultados esperados e ver se eu encontro realmente aquilo que condiz, né, com o que eu planejei aí como resultados.